Boa tarde. Deus abençoe a todos vocês, aí onde vocês estão, ouvindo essa mensagem. Eu gostaria de começar hoje falando sobre a verdade e o fato de que nós, quando não seguimos a verdade, cometemos graves erros. Jesus Cristo é a verdade. Se nós vamos ter uma vida abençoada nos caminhos do Senhor, nós precisamos urgentemente conhecer profundamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o fundamento de uma vida abençoada. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade e a sua divindade. O Senhor Jesus Cristo é Deus Filho. Ele foi encarnado e nasceu nesse mundo muitos anos atrás, e desde então tem sido uma bênção tremenda na vida de muitos, mas não são todos que acreditam nele. O que são alguns dos fatos principais a respeito da vida de Jesus Cristo? O primeiro fato importante é que o Senhor Jesus é 100% humano. Gostaria de ler com vocês aqui na tela o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. Diz o seguinte: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Uma das coisas bem claras nessa passagem é a humanidade de Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele sempre foi Deus, continua sendo Deus, mas teve um momento, sim, que durante a história da humanidade, ele veio e se tornou homem. E ele fala aqui no versículo 6 que mesmo sendo Deus, ele não achou que devia se apegar firmemente a isso. Em vez disso, ele se esvaziou. Ele deixou se esvaziar para tomar a posição de servo, de escravo, e nasceu como ser humano. Então, quando diz ali, quando veio em forma humana, ele tinha forma humana porque ele é humano, né? Um dos títulos que o Senhor Jesus Cristo sempre usou, o favorito dele, de todos eles, é o título Filho do Homem. Filho de peixe, peixinho é. Assim também, o Filho do Homem é homem. Claro, o Filho sempre tem a mesma natureza do Pai. O Senhor Jesus também usa o termo Filho de Deus. Isso porque ele é divino. Então, se ele é filho de Deus, é porque ele tem a natureza do Pai, que é Deus. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas o primeiro fator importante é que o Senhor Jesus é 100% humano. E como um ser humano, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, uma morte de tortura. Duas coisas me chamam a atenção aqui: a obediência dele e a humildade dele. Nós vamos conversar sobre isso em seguida, mas primeiro vamos continuar mostrando um outro aspecto da natureza do Senhor Jesus Cristo. Aqui está escrito que o Senhor Jesus é 100% divino. Por que eu escrevi isso? Bom, quando a gente lê o livro de Lucas, no capítulo 1, o anjo aparece a Maria e declara para ela que ela vai ter um filho. E ela pergunta: como acontecerá isso se eu sou virgem? Uma boa pergunta. Como vai dar certo isso? Eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, nesse texto, nós aprendemos que o próprio Deus, Espírito Santo,
com o seu poder, cobriu aquela moça especial e fez com que ela pudesse ter um filho. Ela era virgem, nunca tinha filhos antes e não teve um conhecimento íntimo nesse ponto de qualquer homem. Então, ela não tinha como ter um filho natural. O filho que nasceu dela, de fato, era divino. Mas o fato dele ter nascido de uma mulher humana faz com que ele fosse humano. Olha que coisa interessante. Ele é divino, ele é humano também. Um dos aspectos da divindade de Cristo a gente vê claramente quando o próprio Senhor Jesus, no capítulo 10 de João, no versículo 30, ele fala: eu e o Pai somos um. E os judeus não gostaram nada dessa declaração, porque quando uma pessoa fala uma blasfêmia, na lei de Moisés está escrito que eles deveriam ser punidos. Então, os judeus decidiram: vamos apedrejar esse homem, ele está blasfemando, está dizendo que é Deus. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo que é Deus. Eles entenderam assim, e era assim mesmo que Jesus quis dizer. O Senhor Jesus, quando disse isso, estava dizendo que ele e o Pai são um Deus, uma natureza divina. No versículo 31, quando os judeus pegam em pedras para apedrejá-lo, o Senhor Jesus pergunta, né? Mas Jesus lhes disse: eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? E no versículo 33, responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Então, eles entenderam corretamente o que o Senhor Jesus estava dizendo. Em outra passagem, o Senhor Jesus estava falando sobre Abraão, sobre ter visto o dia dele, e os mesmos judeus perguntaram: escuta, você nem tem 50 anos, como é que você diz que conhece Abraão? Abraão, bem lembrando, né? Vem séculos e séculos antes. Então, o Senhor Jesus disse que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma declaração fortíssima da sua divindade. E, claro, naquele momento, eles também quiseram apedrejá-lo, porque eles viam um homem e não criam que ele era divino, e não criam em todos os milagres, e nenhuma das provas eles criam, e então eles estavam achando que a melhor coisa e a coisa certa a fazer era morrer com ele, né? Apedrejar este homem blasfemo. Mas não era blasfêmia, era a verdade. Mas, meus queridos, quando a gente considera esses dois pontos, né? O Senhor Jesus, ele é humano, o Senhor Jesus, ele é divino. O que essas duas coisas nos levam na prática? Qual que deve ser a nossa conduta e a nossa atitude? Se o fundamento para uma vida abençoada é conhecer a verdade e conhecer, portanto, bem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o que é que isso vai fazer diferença na nossa vida? Então, na prática, nós podemos olhar para dois aspectos da humanidade dele, e eu gostaria de colocá-los aqui. Nós temos primeiro o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, que diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possua, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Então, aqui nós temos também, mais uma vez, a perfeição de Jesus Cristo como Deus e a sua absoluta humanidade. Como um homem, ele passou por todo tipo de tentação. Todos os tipos de tentação. Toda a tentação que você já passou, ele passou também. Não é interessante isso? E esse texto nos fala que ele não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Ele tem compaixão, ele entende, ele sabe como é ser humano, ele sabe como é a nossa fraqueza. Ele não aceita o pecado e ele deseja nos purificar do pecado, mas ele entende como é ser humano. Ele passou por todas as tentações. A diferença é que ele nunca pecou. Um outro versículo que nos chama a atenção aqui,
já que você pode dizer assim, bom, na prática, então nós podemos sempre conversar com o nosso querido Senhor, porque Ele entende, Ele se compadece das nossas fraquezas. Isso é bom, mas uma outra coisa muito prática do nosso dia a dia que pode acontecer é o entender de 2 Coríntios 5:21. Quando a gente entende o que está escrito aqui, a nossa vida pode ser transformada absolutamente. Veja, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Observem, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. O Senhor Jesus era um homem e um homem perfeito. Assim sendo, ele não tinha pecado. Assim sendo, ele poderia ser o substituto para cada um de nós. Os meus pecados me contaminam, de forma que eu não poderia jamais me oferecer ao Senhor como um sacrifício, um substituto por você. E você também tem os seus pecados, não poderia ser um substituto por mim, não poderia, em algum momento, dizer, Senhor, não faça a punição cair sobre o povo, pode punir a mim, substitui. Ele não poderia fazer isso. Cada um de nós tem o nosso pecado, mas o Senhor Jesus não tinha pecado. E assim ele pôde ser o substituto perfeito, o redentor, o sacrifício de Deus para pagar por nossos pecados. Então, quando ele diz aqui, Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, ele está explicando justamente isso, que o Senhor Jesus, quando morreu naquela cruz, ele morreu a morte que eu e você deveríamos morrer. O castigo dos nossos pecados caiu sobre ele, ele pagou por nossos pecados. E daí, nesse versículo ainda, nós temos a grande troca, onde Deus toma sobre si os nossos pecados e dá a nós e oferece a nós a sua justiça. O perdão completo de todos os pecados. Olha o que diz, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo, quando eu e você acreditamos que Jesus Cristo morreu na cruz, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, nós, no momento que cremos que ele fez tudo isso, pagou o pecado e pagou por nós, nós somos salvos. Nós recebemos depositado na nossa conta a justiça de Deus. E a grande troca se efetua pela fé. Então, nesse momento, na prática, eu queria convidar a todos os que estão ouvindo, que não creram ainda no Senhor Jesus Cristo, que tomem esta decisão agora. Creia em Cristo para a salvação dos seus pecados. Sem fé é impossível agradar a Deus. E esta é uma das áreas onde Deus deseja a sua fé. Creia que Cristo pagou pelos seus pecados, porque Deus o tornou pecado por nós. Para quê? Para que ele pudesse nos dar a sua justiça, o seu perdão, a salvação, a vida eterna. E se você já creu nisso, fale para as outras pessoas que não creram. Fale para que eles também possam depositar a sua certeza, a sua esperança, a sua fé em Jesus Cristo. Na prática, esses são alguns dos aspectos da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Ele entende, ele se compadece, ele conhece como é passar por essas fraquezas e ele pode nos ajudar em cada uma delas. E também o fato de que ele, como um ser humano perfeito, pôde ser e é o substituto de todos nós, o substituto da pena, né? O sacrifício, o redentor de cada um de nós. Mas na divindade de Deus, nós temos outras coisas a aprender. E o aspecto principal que eu gostaria de ver hoje, nós vemos nesses dois versículos. Esse de Filipenses, capítulo 2, versículo 11, que nós já lemos, o resumo é, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Veja, Jesus Cristo, sendo Deus, se tornou homem e foi humilde e obediente até a morte e morreu por mim e por você. Qual foi a recompensa disso?
O texto de Filipenses nos diz que Deus, então, lhe deu o nome ou o título que está acima de todos os nomes, acima de todos os títulos. E então ele fala, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre e toda língua declare que Jesus Cristo é... Qual é o título? Qual é o nome que ele recebe? Senhor. O que significa Senhor? Significa aquele que tem a autoridade total, aquele que é Deus. Significa aquele que manda, o chefe, o manda-chuva. O Senhor Jesus é o nosso cabeça, ele é o nosso líder máximo, ele é o nosso Senhor. Mas nós vimos aquela citação, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não crermos nisso, nós não vamos ter mudança alguma em nossa vida. Nós vamos continuar agindo como se nós mesmos fôssemos o Senhor, como se eu pudesse fazer tudo o que eu quisesse. E isso não é a verdade. Eu tenho a capacidade de fazer o que eu quero, mas eu não tenho autorização. A autorização vem do Senhor, nós devemos obedecer a Ele. E é muito sábio aquele que dobra o seu joelho enquanto é tempo, que com a sua língua declare que o Senhor Jesus é o Senhor enquanto é tempo. Como disse Tomé em João, no capítulo 20, o versículo 28, quando ele tocou as chagas, quando ele tocou os buracos dos pregos das mãos de Jesus Cristo, logo após a sua ressurreição, ele simplesmente, eu imagino ele caindo de joelhos. A palavra não diz se ele fez esse gesto ou não, mas pela expressão dele, eu fico pensando, ele deve ter caído de joelhos e falado, Senhor meu e Deus meu, como está escrito em João. Senhor meu e Deus meu. Que nós possamos ter essa atitude todos os dias, de aceitar o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, se humilhou e obedeceu. E eu e você? Quanto mais nós deveríamos nos humilhar e obedecer. Eu gostaria de encerrar com esse texto do capítulo 2 de Tito, dos versículos 12 a 14. No versículo anterior, ele fala da graça de Deus. E essa graça, ela nos ensina muitas coisas maravilhosas. Essas coisas devem ser a nossa forma de viver. Ela nos ensina, Tito 2:12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Então, primeiro, a renúncia. Abandonar completamente as coisas erradas, as coisas nojentas do pecado. E ele continua dizendo, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Que a sabedoria e a sensatez sejam parte do seu dia a dia e que você possa buscar sempre mais ao Senhor através do estudo da palavra dele e da oração para conversar com Deus sobre as coisas que você está lendo e aprendendo na palavra e crescer assim em sabedoria para viver de maneira sensata e também de forma justa. A justiça é algo que nós temos um senso de justiça em cada um de nós, em nossa consciência. Todos nós temos uma boa ideia do que é certo e errado, mas essa é uma ideia só boa, não é excelente. Digamos que ela é uma ideia básica, seria só o basicão. A nossa consciência precisa ser edificada, precisa ser construída com conhecimentos específicos. De novo, eu volto a essa questão de estudar a Bíblia, para conhecer com mais detalhe o que é justo e o que é certo, e assim podermos viver de maneira sensata e justa. E a vida piedosa, piedade, muitas vezes é entendido como ter dó, ter compaixão. Mas na Bíblia essa palavra é usada de outra forma. Muitas vezes você vai ver compaixão e não piedade. Então, quando está falando de compaixão, de ter dó de alguém, de entender o que os outros estão passando, você vai observar a palavra compaixão, mercê, mas não piedade.
Piedade na Bíblia é usado no sentido de ter o zelo pelas coisas de Deus, seriedade com as coisas de Deus. Piedade neste sentido. Piedade no sentido de estar comprometido 100% com as coisas de Deus. Piedade no sentido de acordar e viver o seu dia inteiro e deitar pensando no Senhor e na forma como Ele vê cada uma das situações que eu e você passamos. Então, não olhar para esse mundo com os olhos meramente naturais, e sim com os olhos espirituais. Isso é viver de uma maneira piedosa nesta era presente. Nós passamos tantas coisas estranhas nesse mundo. Como que a gente pode encarar cada fato? Bom, lembrando de Colossenses 3, do versículo 1, né? De focar nas coisas do alto, de olhar para as coisas do alto, de pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. É isso, é a vida piedosa, é ver como que Deus vê a cada uma dessas situações. Mas vamos continuar, porque ele fala que a graça nos ensina a abandonar o pecado e a viver de forma sábia, justa e zelosa pelas coisas de Deus, enquanto o quê? Enquanto aguardamos a bendita esperança, que é o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, como ele fala, aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador. Mais uma vez, uma reafirmação da divindade do Senhor Jesus Cristo, ele é Deus, né? Então, a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Agora, falando sobre o trabalho dele de nos salvar, olha o que o versículo seguinte nos diz. Ele se entregou por nós, então ele, né, foi o sacrifício, Deus o fez pecado por nós, né? Ele foi o sacrifício para quê? A fim de nos remir de toda a maldade. Irmãos, nós vamos ser resgatados de todas as maldades em geral. Mas uma das principais maldades que ele deseja remir cada um de nós, que ele quer limpar, purificar, que ele quer tirar de nós, é a nossa maldade. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade que ainda está no meu coração e no seu coração. O Senhor Jesus Cristo quer nos livrar disso. E ele fala, e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Dedicado, esforçado em fazer o bem. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, mais entendemos sobre a sua perfeita humanidade e absoluta divindade, mais nós nos prostramos aos seus pés, dizendo, Senhor meu e Deus meu, mais nós vamos viver uma vida dedicada à prática do bem. É isso que Deus deseja de cada um de nós e eu gostaria de encorajar cada um de vocês que está assistindo, que você pegue a sua vida e fale, Senhor, eu quero obedecê-lo de todo o meu coração. Eu quero ser humilde como o Senhor foi humilde. Eu quero ser obediente como o Senhor foi obediente. E eu quero praticar o bem em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe você e a sua família nessa sua busca e nessa sua caminhada. Amém? Vamos encerrar pedindo em oração que o Senhor nos abençoe nesta vida de obediência a Ele. Pai amado, nós reconhecemos que o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor. Nós reconhecemos e entendemos que Tu colocaste sobre Ele toda a autoridade e todo o domínio. Ele é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o dono de todos nós. Senhor, nós te pedimos que nos ajudes a caminhar de uma forma agradável a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoes o nosso tempo de leitura da Tua Palavra, de estudo da Tua Palavra. Pedimos a Ti que abençoes o nosso tempo de oração, enquanto nós nos conectamos firmemente a Ti e focamos em Ti para o nosso dia a dia,
Senhor, nós te pedimos que em todas as nossas ações nós estejamos sempre praticando o bem, evitando e abandonando totalmente o mal e buscando zelosamente fazer o que é bom. Pai, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, gratos, imensamente gratos pelo que ele fez por nós na cruz. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.